E no sentido assim, puxa vida, eu não queria estar dessa dieta, queria comer esse pudim aí. E isso gera um desconforto, Um né? conflito. Um conflito interno. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Lacapra. E no episódio de hoje, o tema é: por que eu não perco peso? Nós vamos falar sobre aspectos nutricionais e neuropsicológicos que vão interferir na sua dieta, ou pelo menos na forma com que você se alimenta. Várias vezes você já deve ter se pego tentando fazer uma dieta ou até já estava fazendo um plano alimentar diferente para um objetivo específico, por exemplo, como perder peso. E aí você se deparou com uma situação que não era esperada. Algum parente ou alguma pessoa te ofereceu um alimento que não era adequado para aquele momento ali. E aí, como foi a sua reação? Esse desconhecido, esse plano que a gente vive, que você deve estar vivendo aí, tem influência naquilo que você vai fazer, tem influência na persistência da sua alimentação e também dos seus comportamentos. E isso é um fato muito importante na parte nutricional. E hoje nós vamos abordar 5 temas que vão trazer um pouquinho desse conhecimento para que você possa ter sobre a perda de peso. O primeiro deles é o desconhecimento do alimento. Quando a gente não sabe aquilo que a gente está comendo, fica um pouco mais difícil você manter a sua estratégia alimentar. Então é muito importante que você conheça o alimento, o teor de nutriente desses alimentos, não é mesmo? Os alimentos naturais e os alimentos processados e ultraprocessados têm diferentes efeitos no seu organismo. Então o desconhecimento dessa parte vai fazer com que você talvez não chegue ao destino que você quer. Por exemplo, eu comer algumas calorias de um produto feito de açúcar não é exatamente como eu comer uma fruta. Isso não tem ligação entre uma coisa e outra. O efeito que ele tem no meu organismo é completamente diferente. Um outro exemplo, eu comer uma barrinha de cereais não é exatamente como eu comer um prato de cereais, principalmente se eles forem integrais. O efeito que ele vai ter e também o efeito que eu quero desse prato, né? Ele não é igual para todos os alimentos. Então, conhecer o teor, a forma com que esse alimento vem apresentado para mim e principalmente se ele vem na forma natural ou se ele vem na forma de processado ou ultraprocessado, vai interferir bastante no efeito que ele vai ter no meu organismo. Então, isso daí é um dos motivos que faz com que eu tenha sucesso ou não no objetivo que eu quero. E esses alimentos, nem todo alimento natural ajuda a perder peso. É importante a gente trazer a composição desses alimentos e quando a gente olha para uma banana ou para um pudim, saber o que tem ali dentro dos alimentos, porque o modo pelo qual nós digerimos e aproveitamos esses alimentos vai ser diferente. Então, entender o que nós estamos entregando para o nosso organismo, sabendo o que tem lá dentro, vai nos ajudar, vai facilitar a perda de peso. Esse conhecimento, ele traz liberdade alimentar. Sim, o conhecimento de não é porque é natural que me ajuda na minha dieta, ou que ajuda a perder peso, isso é importantíssimo. Mas, assim, muitos pacientes chegam dizendo, olha, mas eu estou comendo bastante fruta, eu estou comendo bastante cereais, principalmente cereais integrais, né? E aí ele acha que tudo isso pode fazer parte de uma estratégia que vai fazer ele perder peso. Quando ele se frustra um tempo depois, ou seja, quando ele não fica satisfeito com o resultado, ele vai tentar entender, poxa, mas eu fiz exatamente aquilo, eu comi da forma mais natural possível e mesmo assim eu não perdi peso. Esse entendimento de não necessariamente o que vem da natureza, o que é natural, vai me ajudar na perda de peso. Isso também é uma coisa muito importante, ou seja, o conteúdo da sua alimentação vai impactar naquele resultado que você vai ter. Um bom exemplo disso é o mel, as frutas, que tem um alto teor energético, e aí a gente pode pensar na questão das calorias que são entregues para o nosso organismo através dos alimentos, mas que se a gente consumir também em excesso, nós vamos estar entregando muita energia para o nosso corpo. Então, o tipo de calorias a gente pode considerar que são diferentes.
Quando, por exemplo, eu consumo um filé de frango e entrego para o meu organismo 100 calorias desse filé, é muito diferente de eu consumir uma banana com as mesmas 100 calorias. As calorias dessa banana e as calorias da carne, do filé, são diferentes, porque vão produzir respostas metabólicas no nosso organismo também diferentes. Exatamente. Carboidratos, gorduras e proteínas não são tão diferentes assim na quantidade de calorias que elas portam, tá? Grama por grama. Isso, a quantidade de calorias, por exemplo, de carboidratos e de proteínas, ela pode até ser similar. Mas a das gorduras, a gente já sabe que tem praticamente o dobro. Então, 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína tem cerca, né, de 4 calorias. Já 1 grama de gordura tem cerca de 9. Então, isso é muito importante para a gente avaliar nesse processo. Mas existe um abismo, né? Uma diferença enorme entre eu comer, como você disse, uma banana e eu comer uma carne, um filé de frango, por exemplo. E o efeito que isso vai ter no meu organismo é completamente diferente. Ele dispara mecanismos digestivos, hormonais, completamente diferentes no meu organismo. Então, calorias vindas de produtos diferentes, carboidrato, gordura e proteína, têm efeitos completamente diferentes no meu organismo. E se eu não entender essa parte aí, isso pode ser um sabotador muito grande da minha estratégia alimentar. Mais uma coisa, comer não é igual a beber a mesma caloria, você não concorda? Sim, quando a gente tem as calorias de líquidos, né, elas têm um repertório digestivo diferente do que os sólidos. Então, por exemplo, se você fez um suco de laranja, espremeu a laranja, muitas vezes até coou a laranja, esse suco que foi extraído da laranja, o efeito que isso vai ter no seu organismo é muito diferente, porque você retira daquele extrato líquido as fibras, o conteúdo sólido que vai propiciar uma digestão mais lenta do que se você entregar somente o líquido daquele produto extraído. Sim, o impacto, por exemplo, esse exemplo é perfeito. O impacto que uma fruta tem na nossa glicemia, ela é completamente diferente do que a extração do suco daquela fruta. A laranja é um clássico. Então, a laranja, quando a gente olha para ela, né, tem todo aquele bagaço, né, os gominhos ali, a gente tira a parte amarga, a gente retira a semente, e se a gente for comer só aquela parte dos gominhos, junto com as fibras que vêm ali, é completamente diferente do que eu tomar um copo de suco de laranja, que eu já retirei toda essa parte aí. A quantidade de aumento da minha glicemia é diferente. Isso vai impactar também nas secreções dos hormônios que vão agir nisso daí, principalmente a insulina. O estímulo que tem eu tomando um suco de laranja é completamente diferente do estímulo de eu comer a laranja com tudo que contém dentro dessa laranja. E isso vale para a maioria dos produtos, né? Não é só com frutas, mas para a maioria dos produtos. Uma última coisa que a gente pode falar sobre essa parte nutricional é uma opção de comer menos ou comer com qualidade. Essa questão é ótima, né? Porque muitas vezes quando a pessoa está no processo de emagrecimento, de perda de peso, ela já pensa em comer menos. Pensa em comer menos, né? Fala assim, putz, eu vou ter que reduzir aquilo que eu estou habitualmente acostumada, né, a comer. E aí vem uma sensação de restrição. E com isso, o que acontece? Muitas vezes ela pode até não querer iniciar o processo com medo, com receio de ter que abrir mão daquela quantidade. Mas a gente entende que comer com mais qualidade, não é somente você diminuir, é comer mais, muitas vezes, os alimentos certos, os alimentos adequados para aquilo que você está buscando, que é o emagrecimento. Então, a questão do volume alimentar, ela é muito importante, a gente tem que comer bastante. Então, é comer bastante do alimento certo e não comer pouco. Exatamente. Esse é um ponto muito importante que muitas vezes as pessoas se enganam, né, ao pensar em iniciar uma dieta, uma alimentação focada no emagrecimento. Sim, na literatura científica a gente tem muitos exemplos com relação a isso. Quer dizer, a gente faz dietas que têm a mesma quantidade de calorias
porém com conteúdos diferentes. Esse é o ponto. E aí a gente tem resultados completamente diferentes para pessoas diferentes em necessidades diferentes. Tá? Justamente. Então, quando você quer um objetivo, por exemplo, eu quero perder peso, você pode alçar mão de uma estratégia apenas calórica. Você pode lançar mão também de estratégias de diminuição específica de algum produto na sua alimentação. Um exemplo delas é a diminuição do carboidrato, que pode ter um efeito bom ou não, depende da sua genética, depende do que você quer. Mas também você pode lançar mão de estratégias combinadas. Exato. Então, apenas pensar, olha, na minha estratégia alimentar de perda de peso, eu vou comer menos, provavelmente ela não é uma estratégia completa. E a maioria das pessoas falha justamente aí. E é importante que daí a gente tem que analisar qual é a melhor adaptação dessa pessoa àquele modelo alimentar, porque não é somente um modelo que supre, né, que é padrão de ser bom para todas as pessoas. Tem gente que vai melhor com um pouquinho menos de carboidrato, tem gente que vai melhor com mais. Então depende muito da adaptação metabólica, a gente precisa conhecer essa individualidade biológica, né, e o que a pessoa está buscando com aquela forma de se alimentar. Sim, exatamente. Na restrição de calorias, uma pessoa ela pode suportar algum tempo. Porém, ela tem a tendência de não durar muito tempo. Ela não vai funcionar durante muito tempo. Isso para a maioria das pessoas, a não ser que você tenha uma vontade, um drive muito forte para que ela dê certo. Tá? Naturalmente, o nosso cérebro ele está vinculado a um pensamento de acúmulo. Ele entende que se o alimento está disponível para ele, nós vamos utilizar aquele alimento, vamos estocar para um momento futuro de possível escassez, em uma época em que não vai ter esse alimento. Então é natural que a gente faça um pequeno acúmulo durante algum tempo. Não fazer o acúmulo, ou seja, ao contrário, ter falta de alimento, nosso organismo faz, o nosso cérebro dá um foco exatamente na procura daquele alimento. Então a restrição calórica em si, somente ela, é uma estratégia que para muitas pessoas vão fazer com que ela falhe ou que ela não consiga fazer a dieta ou que ela não alcance o seu objetivo. Então nesse ponto, qualidade versus comer menos, a gente tem que pensar muito bem nessa balança aí. Eu acho que qualidade tem que superar o comer menos, a restrição. Quando a gente foca na qualidade, a tendência é que a gente consiga permanecer por mais tempo executando aquele novo modo de se alimentar, aquela estratégia alimentar que está sendo lançada à mão. Porque nós estamos entregando para o nosso organismo o que ele precisa. Talvez um pouco menos de energia, mas nós estamos entregando os nutrientes necessários para que os processos biológicos aconteçam. Então não há a falta de determinados nutrientes que impeçam que aquela restrição calórica, que talvez nem seja a quantidade de energia necessária para ele manter o peso dali a algum tempo, mas naquele momento, por conta dele estar usando, daquele organismo estar usando a energia que ele tem armazenada, vai ser suficiente para manter. Então, consegue-se combinar a restrição energética com a oferta de alimentos de qualidade. Sem que eu faça uma restrição muito grande na quantidade. Exato. Na verdade, essa quantidade ela tem que ser suprida, porque a gente precisa também ter essa saciação e a saciedade ao longo do nosso período alimentar durante o dia. Mas não é somente essa parte nutricional que interessa, né? Vamos focar agora em 5 itens muito importantes da parte neuropsicológica que influenciam na perda de peso também. Primeiro, a voz interna da sabotagem. Quem é que nunca se sabotou? Quem é que nunca chegou em casa depois de ter feito uma academia e falou assim: ah, agora eu posso. Não, é só um pedacinho, eu mereço, agora eu posso. Ou então, no final de um dia estressante, não pegou aquela bebida que mais gosta, uma cerveja, por exemplo, não, mas esse daqui eu posso. E isso daí
esse pensamento de sabotagem, de auto-sabotagem, muitas das vezes ele é repetido e ele é compulsivo. E aí, ao longo da dieta, você tende a não cumprir com aquilo que você estava predisposto a fazer. Isso vai fazer com que você falhe. Então, esse é um motivo muito importante, para mim, um dos primeiros motivos que fazem com que uma pessoa não consiga a perda de peso. Você faz até aquela promessa, né? Hoje eu não vou comer, mas chega no final do dia, né? Você, por diferentes mecanismos de gatilho, de estímulo, você se permite comer aquele alimento que você havia previamente dito que não iria comer. E essa voz essa voz interna, essa voz que sabota, né, o nosso planejamento, a gente fala que vai fazer uma coisa, mas faz outra. É essa vozinha que fica aqui, né, que sem perceber muitas vezes, e agora que vocês estão ouvindo o que a gente vai falar, prestem atenção nessa voz, porque nós temos essa comunicação, né, uma comunicação interna, que é a nossa própria voz que nos diz coisas, que muitas vezes colocam até de forma intuitiva determinadas situações, mas que muitas vezes a gente não presta atenção nelas, né? Só que essa voz, ela tem uma dupla característica. Muitas vezes ela vem com um aspecto negativo, outras vezes ela vem como uma voz fortalecedora, né? E essa sabotagem, muitas vezes é quando essa voz negativa fala pra gente, você não vai conseguir mesmo, né? Não tem jeito. E aí você cede aquela que muitas vezes você nem tá percebendo, mas ela veio, né? Então, vale a pena a gente prestar atenção no que nós mesmos, que é a nossa própria voz, está dizendo para nós mesmos. Voz interna, essa voz de sabotagem. Sim, e ela é tão primitiva, tão primal quanto a fome. E ela se utiliza, ela se alimenta desses elementos que não são fraquezas, mas são necessidades para reafirmar a sabotagem. Isso é uma coisa bem interessante, né? Quer dizer, ela utiliza desse mecanismo que você, olha, você já está sofrendo, você já está com fome, você já está se privando, em certa forma, desses alimentos aqui. Não, é só isso. Então ela se alimenta desse pensamento e dessas atitudes que você tem que tomar justamente para poder minar aquela estratégia que você fez. E muitas vezes essa voz ela está bastante relacionada com o repertório das crenças mesmo que aquela pessoa vivenciou desde o momento do nascimento dela até a fase adulta e que ela vai colocando ali dentro, né, dos pensamentos, da forma de pensar, que sem perceber ela conduz a atitudes no nosso dia a dia que nos distanciam daquilo que a gente mais quer. E nesse aspecto também vem junto com isso essa questão da alimentação compensatória, não é? Então, você vai compensar algo que você durante o dia, ou em determinado momento, não teve, como o exemplo de passar um dia inteiro trabalhando, estressante, chegar em casa, agora, né, eu vou aqui sentar e vou tomar essa cervejinha, vou tomar meu cálice de vinho, vou comer essa comida saborosa, né? Eu costumo brincar que é o jaquê. Esse é o segundo, né? Esse já é o segundo motivo pelo qual faz as pessoas não conseguirem aquilo que se propuseram. Isso. Né? É o jaquê e o só si. O só si e o jaquê. Concorda com o só si? O só si também é danado. O jaquê, ele fala pra gente exatamente isso. Jaquê, eu passei o dia inteiro ali trabalhando, agora eu posso comer essa comida saborosa, mas não é assim que funciona, né? Já que eu passei a semana inteira fazendo tudo certinho, no fim de semana eu vou dar uma escorregada. Eu posso, né? No final de semana eu posso. E então, o só si? O só si é aquilo assim, só vou fazer isso se eu tiver aquilo outro. Então, só começarei uma alimentação diferente se eu puder entrar na academia. A famosa muleta. É uma famosa muleta, eu só vou começar
quando eu terminar esse trabalho, né? Então você coloca o jaque e o soci como impedimentos para você dar início àquela nova alimentação. Seriam os obstáculos que você mesmo coloca para que você possa superá-los. E na maioria das vezes você coloca esse obstáculo sabendo que você não vai ter a boa vontade de superá-lo. Então, eu só vou fazer essa dieta se eu puder comer o meu doce favorito. Você coloca um obstáculo que você já percebeu que para você vai ser bem difícil. Penoso. Vai ser difícil de você suplantar aquilo dali. Então, essas duas condicionais aí, elas também fazem parte de todas as outras, né? Mas de uma das principais para que você não obtenha o seu objetivo, que é a perda de peso. Eu costumo dizer assim, né? Vamos conversar com o jaque e com o soci. Imagina que o jaque e o soci são duas pessoas, né? E você vai conversar com eles. Olha, jaque, é o seguinte... eu estou adotando um novo modelo alimentar e eu gostaria muito que você não interferisse na minha conduta. Pode ser? Mesma coisa com o soci. Vamos entender que são duas entidades às quais a gente vai manter uma imposição das nossas vontades e dos nossos desejos. Muito bem. Não é? Muito bem. E eu acho o terceiro ponto de tudo isso, né, desses aspectos emocionais, neuropsicológicos que vão permear também a nossa dificuldade em perder peso, é um medo. É um medo iminente de estar errando. É um medo de você não estar adotando a estratégia adequada, de você não ter o conhecimento adequado para suprir as suas necessidades. Então esse medo que permeia as suas decisões é algo que também pode prejudicar o processo de perda de peso. Não é? O medo do desconhecido. Eu não tenho conhecimento necessário ou eu não tenho as características necessárias para que eu possa fazer aquilo, para que eu possa alcançar o meu objetivo, que é a perda de peso. Justamente porque eu não sei o que é que esse tipo de alimento faz comigo, então eu como eu sempre comi. É mais fácil ficar como eu sempre fiquei. E assim, o medo também de sair fora da manada. Quer dizer, eu saindo fora daquele padrão alimentar que todas as outras pessoas no meu ambiente estão fazendo, isso me dá muito medo. Porque eu não sei exatamente o que pode acontecer comigo. O que é que vai ter de influência na minha vida, ou o que vai ter de consequência na minha biologia, no meu organismo, se eu fizer isso daí. Então esse medo, muitas vezes, pode travar a pessoa de iniciar uma dieta ou uma estratégia alimentar com um propósito específico. É um medo também do não pertencimento, né? De você não pertencer àquele grupo ou aquelas pessoas. Eu me questiono muito sobre essa questão do medo e também comigo foi um processo também de busca, né, de posicionamento, de entender o que acontecia na minha cabeça. Não achem que surgiu assim, né, o conhecimento da noite para o dia, porque não é assim. Isso foi sendo formado. A gente vai conquistando os nossos pensamentos, as nossas ideias, nossos posicionamentos diante de determinadas situações. Mas é muito comum as pessoas estranharem, por exemplo, o meu café da manhã, né? Achar muito esquisito o jeito que eu como, porque eu como comida de verdade no café da manhã. E por muito tempo isso se tornou algo em que eu me achava um peixinho fora d'água, né? Por que eu não faço igual a todo mundo? Por que eu não posso ser normal e comer o que os outros comem também? Só que eu fui ao longo do tempo percebendo que os alimentos mais tradicionais da alimentação, da minha cultura alimentar, do modo pelo qual eu fui criado, me distanciava daquilo que eu buscava, das minhas necessidades, não é? E com isso eu fui criando um modelo novo de alimentação. Sim. Esse medo, ele às vezes vem travestido de alguns outros sentimentos, né? Um clássico, né, de não conhecimento associado ao medo. Você já tomou manga com leite? Manga com leite, a famosa... Medo associado a desconhecimento. Uma outra forma da gente ver isso.
Você come carne no café da manhã? Eu como. Se você se despir dos seus preconceitos, começar a ter conhecimento e não tiver medo de fazer as coisas, você vai perceber que não existe certo ou errado com relação a essas duas estratégias. Existe o que vai servir para você e qual é o resultado que você quer alcançar. Então, muitas das vezes, você comer proteína e gordura na forma de uma carne no café da manhã pode ser muito mais lógico e você vai alcançar o seu objetivo muito melhor fazendo isso do que com o tradicional café, leite, pão e manteiga. É justamente isso. E o medo iminente na gente, ele bloqueia, ele paralisa. Então, diante do medo, a gente não toma as decisões, né, de modificar. Então, já que eu não sei, aí vem o Jaquê novamente, né, já que eu não sei, eu não vou fazer, né, não sei se isso está certo, se está errado, né, e a gente sucumbe, né, a essa tentação de se manter presa a esse medo, ao invés de enfrentar. Vocês já devem ter visto que algumas pessoas, diante de novas estratégias que surgem comercialmente, nas mídias e tudo mais, são pioneiras, elas desbravam, elas fazem o que estão mandando, e tem outras que são mais restritas, né? Que não fazem, que não se aventuram tanto, não é? E são características pessoais, por diferentes ordens, que trazem esse perfil. Mas são justamente as pessoas que são mais destemidas que vão trilhando novas estratégias, não só na questão alimentar, mas também na evolução, né? Evolução humana, evolução, a gente pode até assim pensar na evolução tecnológica, né? Sim. O medo de você errar, e se errar, como é que eu faço para acertar? E insiste, persiste, né? Muito bem. E o número 4, você sabe dizer não? Você sabe dizer não? Porque se você não sabe falar um não com carinho, um não muito bem colocado, um não na hora certa, do jeito correto, muito provavelmente a sua estratégia vai falhar. O não para você mesmo, e aí tem aquelas conversas internas com o Soci, o Jaquê e a sabotagem, tá? E o não para outras pessoas. Não, né? para outras pessoas. Quantas situações eu já não passei, aliás, eu já vivenciei em que eu me coloquei numa situação em que me foi oferecido um alimento que não era adequado, era completamente fora do plano. Você não queria mesmo, né? Fora do plano que eu tinha para mim naquele momento com a minha estratégia, e que eu me vi refém daquela situação. E que muitas das vezes eu sucumbi. Sucumbiu, cedeu. Sim, eu cedi e não necessariamente eu estava gostando. Eu queria, nem estava bom, né? Eu queria aquilo, isso não necessariamente me deu prazer ou realmente era o meu plano, aquilo. E você? Não, inúmeras, nossa, são várias histórias que me vieram à cabeça aqui, mas na maioria delas, a gente criar um posicionamento diante de uma situação. Por exemplo, eu vou na casa de alguém e aquela pessoa me oferece um café com um bolinho, né? A minha preferência é por não comer a farinha de trigo tradicional. Esse então, é um clássico. Café com bolinho é um clássico. Café com bolinho. E aí a pessoa me oferece. E eu fico sem graça de dizer não para aquela pessoa com medo de desagradá-la. Isso acontece inúmeras vezes. Você está ali num churrasco, por exemplo, você está tomando a sua cervejinha, se é que você gosta, e seu copo tá ali, você já tomou um copo, vem o amigo e te serve novamente. Você fala assim, não, muito obrigada, tá bom, já, chega. Não, toma mais um pouquinho comigo. Não, você não vai negar, você tá aqui na minha casa. Não é? Né? E aí você acaba tomando aquilo, mas não era exatamente o que você queria e você não conseguiu dizer não. Então, muitas vezes, a gente tem que programar o não. Eu tenho que pensar naquele momento em que eu vou realmente colocar-me naquela posição de negar, né? Com todo amor e carinho por aquela pessoa que está me servindo, que está me ofertando aquele alimento. Sim. Seja a mãe, seja um amigo, seja o tio, um filho, mamãe. Quer ver nossas filhas, né? Mamãe, pega um pirulito. Fala assim, não era nem pra você estar tomando esse pirulito, né? Mas aí você, né? Tem que saber dizer não, o momento certo de dizer não, se é para dizer não naquele momento. Ou mesmo, chega no final do churrasco,
a sua tia ou a sua mãe vem com um pratinho de pudim para você. A sobremesa, a torta E você de não morango. vai fazer essa desfeita para ela, vai? Se você tem estratégia e se você realmente se arma, eu vou colocar arma de uma forma muito poderosa aqui, se você tem esse arcabouço para poder dizer um não com afirmação, com carinho para essa pessoa, ela vai entender. E se for o caso, você até se justifica dizendo que aquilo não pode ou não faz parte da sua estratégia naquele momento para o objetivo específico que você quer alcançar. E na maioria das vezes essas pessoas entendem e às vezes até te ajudam nesse processo aí. Uma outra coisa também, um outro aspecto muito bacana é quando você está, por exemplo, almoçando fora, em restaurantes, ou você está em algum local em que você se encontra numa situação que você pode dizer não, mas na verdade você não fala. Por exemplo, se você pede um sanduíche, e aqui eu vou dar o exemplo de uma caloria extra, de uma caloria a mais. Se você está comendo um hambúrguer e ele normalmente, tradicionalmente, ele vem com uma fatia de pão em cima e uma fatia de pão embaixo. Mas não necessariamente você precisa comer. E esse não tem que ser dado tanto para quem vai te servir, quanto para você mesmo. Então é um não para você mesmo e é um não para a receita tradicional. Ou até você fala assim, olha, você não teria uma outra opção para me oferecer ao invés do pão, já que na minha estratégia atual eu não estou podendo comer esse pão? E a pessoa às vezes se acha refém de não falar um não naquele momento porque está lá no cardápio. A receita tradicional é com pão, feito com farinha de trigo. Mas na estratégia dele ele não pode. Ele não quer, ele não pode? Exatamente. Assim, esse é um não muito poderoso e esse é um não que a gente deve treinar para poder fazer. Duas coisas me passaram aqui na cabeça nesse momento. A primeira delas é aquela sobremesa no dia de churrasco que foi oferecida, muitas vezes vem imbuída da seguinte frase, quando há negação. Não, muito obrigado, não, né, agora eu não quero. E a pessoa, tá de dieta? Isso acontece com muita frequência. O simples fato de você negar uma sobremesa, um doce, pode induzir o pensamento daquela pessoa de que a pessoa está de dieta, né? E isso pode gerar um desconforto muito grande naquela pessoa que muitas vezes até realmente está num processo de mudança alimentar, né? E no sentido assim, puxa vida, eu não queria estar dessa dieta, eu queria comer esse pudim aí. E isso gera um desconforto. Um conflito. Um conflito interno dentro daquela cabeça, né, que está se negando ao pudim, mas ela não queria estar de dieta, e aí muitas vezes a pessoa Isso vem associado ao sentimento de não pertencimento. Tanto da pessoa que fez o questionamento, nossa, mas você está de dieta? Ele está questionando o não pertencimento daquela pessoa e o sentimento que a pessoa passa a sentir também. Quer dizer, poxa, eu estou fazendo dieta, eu não sou igual àquelas outras pessoas ali. Né? Então esse não pertencimento vai te causar um desconforto. Mas nessa hora você tem que ter um pensamento muito forte de trazer aquela pessoa para o seu lado. E como é que a pessoa geralmente faz isso? Dando para essa pessoa as suas necessidades. Olha, eu tenho uma necessidade XYZ de fazer aquilo lá para poder alcançar esse objetivo aqui. Se você puder me ajudar nisso daqui, a gente pode fazer de uma forma diferente. Você pode me oferecer, sei lá, um café e eu vou aceitar um café. Uma água, alguma outra coisa. Ou eu quero um pedaço a mais daquela carne que estava deliciosa. Isso a senhora pode fazer por mim. E isso vai fazer com que vocês tenham uma conexão. Algo em comum que resolva aquele problema do não pertencimento e de dizer não. A negativa é um aspecto muito ruim no nosso pensamento. Receber uma negativa e dar uma negativa no nosso cérebro não é uma coisa muito fácil. Né? Nenhum aspecto, né? Não só alimentar. Essa resolução não é muito fácil. E quando toca em sentimentos muito primais, no caso que é a alimentação é muito primal, e o pertencimento àquela parte social, isso fica muito mais intenso para aquela pessoa. E aí a gente vai lançando mão de algumas estratégias para esse não começar a acontecer de uma forma mais natural, de uma forma que não tenha tanto ônus para a pessoa que vai dizer o não e também a pessoa que recebeu aquele não. Que primeira coisa é você entender o motivo pelo qual você está dizendo esse não, né?
o que me faz dizer o não? Eu tenho plena consciência que esse não vai me levar para um resultado que eu quero, né? Que no caso nós estamos falando aqui da perda de peso. Então, se esse não ele é importante para mim, eu já estou mais próxima dele, né? Eu já me aproximo mais daquela negação de uma forma mais positiva, né? O negativo que passa a ter uma conotação positiva. E algumas situações, como você falou, de você trazer para aquele momento o pertencimento, de trazer para aquele momento um desvio de atenção, talvez, para aquele foco daquele alimento que está sendo negado, né? Talvez, olha, acho que um pedaço desse pudim eu não quero não, mas acho que eu vou comer mais um pouquinho dessa salada que estava uma delícia. Por que não? Sim, não é? Você voltou a pertencer à manada. Exato, você está incluído, você está se sentindo bem, está todo mundo ali e talvez na sua cabeça você ainda tenha ali um certo diálogo, um conflito, um posicionamento que você esteja trabalhando para que você cada vez mais possa se reafirmar nas suas decisões, mas as pessoas ao seu redor talvez te entendam e te olhem e sintam aquele momento de uma forma diferenciada, não só como uma negativa. Você vai fazer com que elas pertençam à sua manada. E não você tenha sido excluído da delas, mas que você vai incluí-las na sua manada. Você vai incluir naquilo que você precisa fazer. E é por isso que é tão... a questão de você deixar o social, né? Por exemplo, eu vou deixar de ir uma festa porque eu não quero deixar de comer o que todo mundo está comendo, né? Mas você está indo nessa festa por conta da comida ou você está indo por conta do divertimento, das pessoas que ali estão, né? E lá você vai ter que falar vários nãos em vários momentos diferentes. Algumas vezes algumas vezes no nosso momento de vida, a gente precisa se afastar daquilo que está sendo muito difícil dizer não. Se afastar também pode ser uma estratégia positiva. Mas a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque a gente não vai deixar de ter festa, a gente não vai deixar de ter reuniões, a gente não vai deixar de ter confraternizações familiares, com os amigos, no ambiente de trabalho, em que vai ter alimento. Então nós vamos ter que criar um posicionamento interno, Sim. Nós vamos ter que nos colocar na posição, né, de estar comandando as nossas decisões, os nossos pensamentos Sim. sobre alimentação. O não ele não funciona sempre e ele não é a única, não deve ser usado como única estratégia. Mas ele tem que fazer parte da nossa vida de uma forma tranquila, né? De uma forma sem de uma forma tranquila e de uma forma pacífica, né? Porque o não muitas vezes ele é agressivo. Fundamental, mas um não com carinho, um não com amor, um não sem a intenção, né, de afrontar, ele pode passar a ser bem recebido. Sim. Não é? E a quinta e última estratégia, persistência é muito melhor do que ter vontade. Com certeza. A persistência e na verdade isso acontece porque, né? Vontade, ela é transitória, né? Muitas vezes a gente se sente muito motivado, mas essa motivação esmaece. Eu vou dar um exemplo aqui. Segunda-feira chega, né? A segunda-feira chega, mas o exemplo melhor é: quem nunca se matriculou na academia e nunca foi? Ou foi 1, 2 ou 3 vezes e abandonou, e aliás pagou 3 meses, 6 meses, até o ano inteiro, fez o plano anual, teve desconto e não foi na academia. Cadê aquela vontade, a vontade inicial, aquela coisa que você tinha? De repente, você já não pode mais contar com ela. Então, a vontade é importante? A vontade é o início, a vontade é o tiro de partida, é quando você escuta o estampido do revólver e começa a correr. Qual é o problema? Você tem que chegar lá na frente, lá na linha de chegada. Lá é o seu objetivo, não é aqui. Então, o estampido e aquela vontade de sair correndo é bom, é ótimo, a gente tem que estimular isso daí. Porém, a persistência, ela é a chave, ela é quem vai te fazer chegar lá na frente. É a jornada, né? E lembrar que essa jornada, ela não necessariamente precisa ser
estática, né? Estável. Ela não será. Ela pode ter leves oscilações, mas ela tem que ser contínua. A gente tem que persistir. Nem todos os dias nós vamos estar motivados, mas a gente tem que fazer o esforço, né, de permanecer com aquela conduta, com aquele pensamento. É um esforço que a gente vai colocar como premissa para que a gente chegue lá na reta final. E isso nem sempre é fácil. Sim, esta visão de que o meu objetivo ele não vai ser alcançado com uma linha reta, eu vou ter obstáculos no meio do caminho e essa linha vai se transformar em várias subidas e descidas. Picos e vales. Isso é muito importante ter a compreensão e a persistência, ela vence tudo isso daí. A persistência é a palavra que faz com que você chegue lá no seu objetivo. A academia é um exemplo ótimo. Por quê? Eu fui o primeiro dia, eu fui o segundo dia, eu fui o terceiro dia e eu estou cheio de dor. Estou todo dolorido. O que vai acontecer no quarto dia? Talvez a minha vontade vai ser esmaecida, né? Eu já não estou com aquela vontade de ir, porque eu estou com dor. Aquilo não está sendo prazeroso hoje para mim. E aí, se eu não tenho persistência, o que vai acontecer? Abandono. Eu vou abandonar, a minha vontade foi embora e até que ela volte de novo, eu vou ficar um período sem, e esse período sem pode ser chave, esse rebote que eu vou ter pode ser chave. Por isso que a persistência, na minha opinião, ela é muito mais importante para você do que exatamente a sua vontade. É claro que sem vontade a gente não faz nada. Quem nunca queimou um bolo, quem nunca fez uma omelete que não deu certo, que virou uma maçaroca, não é mesmo? Mas se eu desistir na primeira tentativa, eu não vou nunca fazer uma receita adequada. Se eu, na minha idade, já fiz atrocidades na cozinha e continuo fazendo, de vez em quando eu erro, de vez em quando a receita não dá certo, mas se eu desistisse, eu não teria colhido o que eu estou colhendo hoje. Sim. Não é? Então a gente tem que persistir. Se há o menor sinal daquilo que não deu certo, eu desistir, aí vem uma sensação de fracasso. Sim. Que não é aquilo que a gente está desejando. Sim, então, com relação à persistência, né? Eu vou dar um relato da minha vida pessoal. Há um tempo atrás, quando eu estava com a intenção de perda de peso, né? E eu estava fazendo estratégias mirabolantes na minha alimentação, mas eu tinha um drive. O meu drive era: eu quero perder X quilos, né? E era mais de 20 quilos. Na mesma semana que eu iniciei uma modificação da minha alimentação, a gente teve um compromisso social. As minhas filhas tinham sido convidadas, a sala delas teria uma reunião e que teria pizzas, mini pizzas, como o alimento base. E aquilo, com certeza, não fazia parte da minha estratégia. Aquilo ia sabotar a minha estratégia. Eu fui, gentilmente, eu disse não para 90% do que me foi oferecido. Porém, eu comi alguma coisa e eu bebi alguma coisa. Eu saí fora da minha estratégia? Sim. Se no dia seguinte eu não tivesse persistência, eu teria abandonado naquele dia. Já que ontem eu comi e bebi, eu já não vou fazer mais. Depois eu começo. Começo na segunda-feira. Né? E aí, nesta mesma semana, ao final de semana, um amigo também chamou para um churrasco. O que aconteceu? Cheguei lá na casa da mãe dele, tinham várias coisas que não era só carne. Tinha arroz, tinha feijão, na verdade tinha tutu, para quem conhece essa iguaria, né? E aí fizeram o meu prato e me serviram. E aí, para falar um não, fica complicado, mas eu disse o não, o meu prato foi bem menor do que o da maioria das pessoas. E novamente, no dia seguinte, se eu não tivesse persistência, o que teria acontecido? Eu teria falhado. Sabotado. E aí a minha linha, né, com certeza foi fazendo picos e vales, picos e vales, picos e vales, até eu chegar onde eu queria, com emagrecimento de mais de 23 quilos. Então, persistência, na minha opinião, é muito mais importante do que a vontade. É isso mesmo. A gente tem que enfrentar os vales, né, esses períodos de baixa, onde a gente, né, vai ser desafiado, a gente tem mesmo, a nossa vida é assim, né, é um grande desafio, mas a gente tem que olhar lá para o pico, que a gente já passou por ele em determinados momentos e falar: é para lá que eu vou. Exatamente. Agora vamos dar os bônus? Vamos pro bônus. Bônus.
E o primeiro bônus é nem começar. Não conseguir nem começar. Aquela pessoa que já não tem nem a vontade, já que a gente falou tanto de vontade, que ela não é tão importante assim, mas ela tem a sua necessidade neste ponto aqui. Né? Aquela pessoa que não tem nem a vontade de começar. O que você acha? É a iniciativa. A pessoa precisa ter um desejo, uma vontade inicial, que é o ponto de partida. Mas nem sempre essa pessoa está nesse estado mental de iniciar algo que vai ser desafiador para ela, algo em que ela vai ter que se mobilizar para poder modificar algumas coisas, porque não tem como a gente esperar um resultado diferente. E aqui nós estamos falando do emagrecimento, de perda de peso, então eu vou sair de um estado atual para chegar num corpo diferente, num peso diferente, sem mudar alguma coisa. Algo precisa ser mudado. Exatamente. A vontade, na minha impressão, ela é o estado mental em que você vai começar. Ou seja, você precisa mudar o seu estado mental de inércia para um estado mental de atividade. Isso é necessário. É aquele colocar o pé na água. Será que a água está fria? Será que a água está quente? Como que é essa água? Será que ela é difícil para eu poder entrar? Será que é fundo? Será que é raso? Então, essa vontade é exatamente isso. É você mudar o estado mental de um estado mental passivo para um estado mental ativo, aquilo que você tem que fazer. Sair desse modo, né, de pensar somente na dificuldade e buscar o êxito, né? Sair desse pensamento derrotista, de um pensamento de não vai dar certo, eu já tentei tantas vezes, para um pensamento de não, dessa vez vai dar certo, eu estou indo nesse caminho e se eu cair, eu vou me levantar e continuar. Assim como uma criança cai inúmeras vezes para aprender a andar de bicicleta, a gente vai ter que cair e levantar muitas vezes, ser desafiado e ser contundente nas suas decisões. E o segundo bônus é realmente como que a gente vai deixar de ter esses pensamentos. Se um dos pontos, né, é nem começar, como é que eu faço para começar a ter bons pensamentos e criar bons hábitos e deixar hábitos ruins para trás? Eu concordo com isso. É a criação de hábitos, a criação de bons hábitos que vão minimizar as coisas ruins e os hábitos ruins que você tem. Quando você toma atitudes que se tornam hábitos e que são bons hábitos e que te levam para aquele objetivo específico, eles vão abafando, eles vão minimizando tanto na sua cabeça quanto na cabeça de outras pessoas, todas as falhas, tudo aquilo que não vai te levar para aquele objetivo. Então a adoção de hábitos positivos te coloca em uma espiral positiva em que você vai alimentando e se autoalimentando de coisas boas até você conseguir o seu objetivo. O contrário também pode acontecer. Se a pessoa começa a ter pensamentos e hábitos ruins, ela te coloca na espiral para baixo, em que você vai apenas visualizar isso e isso vai te afastar do seu objetivo. Então, adote rotinas e hábitos que te levam ao destino e afaste os hábitos que te afastam desse objetivo específico. Especificamente nessa questão dos pensamentos, como que a gente pode melhorar, né, o nosso estado mental de pensamentos positivos? Porque se a gente for avaliar, muitas vezes já está tão rotineiro ter aquele pensamento, já criou-se um hábito de pensar que não vai dar certo a dieta, que aquela alimentação não é adequada, que eu sou um fracasso mesmo, e isso já está aqui, né? Já funciona de uma forma assim automática, habitual para sua rota, né, neural. Então a gente precisa quebrar justamente nesse ponto. E aí a condução de pensamentos positivos para que você deixe de ter aqueles limitantes e passe a ter pensamentos fortalecedores. Exatamente. Então, quando você tem pensamentos bons, você acaba tendo resultados bons. E quando você adota hábitos bons, ou seja, você faz a coisa acontecer, eles alimentam aqueles pensamentos bons. Se você acorda de manhã e você não se preparou, porque você não teve o hábito de deixar o seu café da manhã já preparado para aquilo que você tem que fazer na manhã seguinte, muito provavelmente você não vai conseguir. Por quê? Porque você vai alimentar um pensamento e um hábito ruim. Então, adote esses hábitos. Quer dizer, então, eu chego à noite e eu preparo meu café da manhã. E isso se torna um hábito. Por quê? Porque no dia seguinte eu não vou errar.
E esse hábito me leva a um pensamento bom. Poxa, eu acordei de manhã e tinha exatamente o que eu precisava para comer no meu café da manhã. Mesma coisa com o almoço, então um hábito. Eu vou ao supermercado e eu compro somente as coisas que eu preciso naquele momento. Eu não vou comprar as coisas que eu não preciso, que eu comprava por hábito. Era um hábito ruim, mas era um hábito. Então agora eu vou criar um hábito bom. Eu vou passar somente naquele corredor que eu preciso. Eu não vou passar naquele outro corredor que está cheio de doces e coisas que eu não preciso. Eu vou criar o hábito de apenas passar naquele corredor, comprar as coisas que eu preciso para fazer o meu almoço. Então eu chego em casa e, por hábito, eu já tenho as coisas que eu preciso e o meu almoço vai sair exatamente como eu esperava para poder alcançar o meu objetivo. Então a adoção de hábitos vai fortalecer não só a sua estratégia, como também o seu pensamento para que você tenha o êxito no seu objetivo. E a gente muda um hábito através da nossa rotina. É colocar de fato determinadas ações para que aquilo passe a acontecer. Elas não aconteciam antes. Você não está acostumado com aquilo, você não está habituado àquela condição, mas você se esforça. E aí temos estratégia, a gente coloca o relógio para despertar, escreve bilhetinho, sai espalhando, pede pro marido lembrar a gente de determinada ação que a gente precisa ter. Esse foi o La Capra. Eu sou o Cristiano. Eu sou Giovana. Até a próxima.